Jorge Sampaoli inventa um atacante, ele inventa um camisa 9, ele improvisa um camisa 9, mas não bota o Pedro para jogar. Quer entender essa história? Eu te conto, eu te explico direitinho, meu amigo e minha amiga. Olha, o Flamengo tem um dos maiores atacantes do futebol mundial, o Pedro, com proposta inclusive do Zenit. Zenit está aí pensando em botar uma proposta de 25 milhões na mesa. O Flamengo já disse que 25 milhões nem vai ler a proposta. O Zenit já sabe que ele vai ter que sair em torno de 35, 40 milhões para que o Flamengo leia essa proposta. Um dos maiores atacantes do mundo, desejado, um dos poucos camisas 9, jogador de seleção brasileira. O Pedro esteve na última Copa do Mundo, fez gol em Copa do Mundo. E dito tudo isso, o Pedro não é titular do Flamengo nem quando não tem o Gabigol. Eu já fiz um vídeo falando pra vocês que o Pedro não joga muito por causa do favoritismo e do queriditismo, se é que essa palavra existe, que o Gabigol tem no coração do Sampaoli e do torcedor também. Isso era fato. Que o Pedro é um reserva, claro, isso é fato há muito tempo, desde que o Pedro chegou. Quando o Pedro chega em 2020, ele já chega com o Gabigol mega gigante na história do Flamengo. Então ele já chega para ser reserva. Mas ele acreditava que ia poder brigar, pelo menos, né? Acho que o Pedro, em todos os momentos, pensou assim, beleza, vou ser que sou reserva, mas estarei aqui, sou um grande atacante, e a hora que o Gabigol oscilar, eu entro. E o Gabigol, enfim, está oscilando. O Gabigol fez muitos altos e baixos durante várias temporadas. O Gabigol não finaliza bem com a perna direita, não finaliza bem de cabeça, então é um jogador que tem algumas valências técnicas ali para serem corrigidas. Ou seja, ele abre muito espaço para o seu concorrente, no caso o Pedro. Ele abre esse espaço e a gente fala, agora vem o Pedro aí, mas no último jogo, na verdade nos últimos jogos, o Sampaoli está preferindo escalar o Bruno Henrique, improvisar o Bruno Henrique, que é um atacante de lado de campo, está preferindo escalar o Bruno Henrique de falso 9 do que botar o Pedro para jogar. O Sampaoli prefere fazer uma improvisação, improvisar um jogador, do que usar um da função que está no banco de reserva e que não é qualquer um. Eu entenderia você fazer um improviso caso quem está no banco seja um jogador ruim, caso quem estivesse no banco fosse uma porcaria. Você está falando do Pedro. A gente está falando do Pedro. Ora, se você tem o Pedro no banco, não faz sentido nenhum você improvisar. Concorda comigo? Não faz sentido nenhum você botar o Bruno Henrique de 9. Se você tem o Pedro. E o Sampaoli já tem feito isso algumas vezes. Inclusive deixando o time sem o Gabigol e sem o Pedro. Então quando tira o Gabigol ali, a primeira coisa que ele faz, você vê pelo feeling da primeira alteração. Tá? Porque depois ele até bota o Pedro e corrige, bota o Pedro ali de 9 e acaba jogando ou o Luiz Araújo ou o Bruno Henrique para ser o atacante de lado de campo. Mas quando ele tira o Gabigol e bota o Luiz Araújo, como ele fez em algumas partidas, e deixa o time sem o camisa 9, ele passa um recado claro, que a primeira opção dele não é usar o Pedro. A primeira opção dele é, inclusive, adaptar um jogador para não escalar o Pedro. E aí o clima tende a ficar muito ruim mesmo no Flamengo. Porque, beleza, já sou reserva, já entendi que não vou ser titular aqui enquanto tiver o Gabigol, já entendi que tem esse love pelo Gabigol e eu não vou jogar quando ele tiver. Mas se ele sai, eu não entro. Se ele sai, você prefere improvisar alguém, aí o Pedro tá pensando assim, o que eu tô fazendo aqui? Essa deve ser a cabeça do Pedro. É nisso que ele deve estar pensando.